Salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado por me incluir aí mais esse tempo, né, junto contigo, para ajudar você a compreensão da palavra e no seu devocional, ou seu TSD, ou estudo, não importa, né? O importante é você estar separando esse tempo e você está aprendendo de Deus. Isso é muito importante. Tenho certeza que vai ser crescimento para a tua vida, né? Vai ser muita bênção de Deus para a tua vida, porque Deus está vendo o teu esforço e Deus valoriza aqueles que se esforçam. Então, querido, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, clique ali para se inscrever, acione o sininho, que todos os dias às 6 da manhã nós estamos colocando aqui essas reflexões rápidas, instrutivas a respeito da palavra de Deus. Um trabalho inédito de ter no YouTube toda a Bíblia em vídeos de até 8 minutos para crescimento espiritual do povo de Deus. Amém? E por favor, querido, eu conto contigo para compartilhar esse vídeo. Vamos espalhar a palavra de Deus e fazer com que a palavra alcance muito e muito mais pessoas, porque às vezes você pensa que essa palavra não falou muito para você, mas ela pode falar muito para outra pessoa. Então compartilha, lança a semente e deixa que Deus vai dando crescimento. Amém? Posso contar contigo? E Deus te abençoe, querido. Vamos lá, o texto desse vídeo está em Efésios capítulo 5 e o versículo é o 5. Então diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém, querido? Muito forte esse texto e muito importante. E eu preciso muito da sua atenção para as coisas que estão sendo faladas aqui, porque algumas igrejas têm aberto mão desse princípio e você vai saber por quê ao entender esse versículo aqui. É um versículo que está na Bíblia e Paulo ele está afirmando que esse tipo de pessoas não vão fazer parte do reino de Deus. O que é não fazer parte? O que significa que é não ter herança? Eles não vão herdar um pedaço, eles não vão entrar lá, eles vão para o inferno. Paulo é um eufemismo de Paulo. Ao invés de ele dizer que vai para o inferno, Paulo vai dizer que ele não tem herança no reino de Deus. Porque eles não vão receber a sua parte, eles não vão ter um terreno, eles não vão ter a sua casa, eles não vão ter moradia no reino de Deus. Não tem lugar lá para eles. Tá? Para esse tipo de pessoas, para pessoas que vivem nessa prática, não tem lugar lá para eles. E Paulo ele termina falando o seguinte: quando ele usa o mesmo artigo, né, porque ele está falando o Cristo e Deus, né, porque ele está falando herança no reino de Cristo e de Deus, ou seja, o artigo é o mesmo para Cristo e Deus, ou seja, ele está colocando Cristo no patamar de Deus, ele está considerando Cristo como Deus. Então só aqui Paulo já está trazendo esse entendimento para aqueles que tem a sua dúvida, né, que Cristo é Deus. Então Paulo aqui ele já está afirmando simplesmente ao colocar o mesmo artigo, porque ele poderia falar no reino de Cristo e no reino de Deus, né? Mas aí Paulo usa o mesmo artigo para no reino de Cristo e de Deus, porque o reino é um só e Cristo e Deus também são um. E aí Paulo está falando, quem são essas pessoas que não vão entrar? Quem são as pessoas que vão para o inferno? Paulo está falando do incontinente. O que é um incontinente, querido? Você já viu pessoas que falam assim: mas eu não consigo me controlar. Tem coisa que tem coisa que é muito forte, eu não sei, sabe, é mais forte do que eu. Esse é o incontinente, sabe, aquelas coisas que o pecado é mais forte do que ele, sabe, ele nunca tem forças, ele nunca consegue vencer, ele nunca tem resistência, ele nunca sabe dizer não, ele nunca sabe fugir. Tudo mas foi mais forte do que eu, pois sabe como é que é, né? E começa a desculpa. E a pior coisa que tem quando você erra é você querer justificar. Entenda uma coisa: justificar um erro é errar pela segunda vez. Então não justifique, aprenda com o erro e tente na próxima vez não fazer aquilo, mas reconheça o erro. Eu errei, eu falhei, olha, eu sou fraco mesmo. Como que eu posso fazer para me tornar mais forte? Como que eu posso fazer para melhorar isso? Porque quando você não estuda a palavra, sabe, as pessoas que não conseguem separar 10 minutos para estudar a palavra, as pessoas que não conseguem se dedicar, vai ficar fraco. E aí o pecado vai ficar mais forte, aí a carne vai ficar mais fraca. Porque, querido, Jesus está falando assim, quando Jesus fala a carne é fraca, não é uma justificativa para pecar.
é uma alternativa que Jesus Cristo está dando. Olha, reconheça-se como fraco, mas entenda que o Espírito é forte, porque Deus é forte, porque Deus te dá força. Sabe, olha para a vida de José, estuda a vida de José, leia o livro de Gênesis, do 37 ao final, aprenda com José como é fugir do pecado, como é, sabe, se empenhar para ter uma palavra. Leia o livro de Daniel, pelo menos do capítulo 1 ao 6, que é do 7 em diante começa, né, as profecias e as visões de Daniel, mas do 1 ao 6, leia o livro de Daniel, leia Gênesis do 37 em diante, para você entender e você começar a aprender com quem fez, querido, com quem já passou por situações difíceis, mas venceu. Então o incontinente é aquele que dá desculpa. Eu não aguento. Eu vou mais forte do que eu. Sabe, ele veio, ela veio, e aí me enredou. Quando eu vi, já estava feito. Não existe isso. Não existe quando eu vi, já estava feito. É uma coisa que foi planejada, é uma coisa que, sabe, partiu da vontade, é uma coisa que não houve posição, não houve posicionamento, não houve postura, e aí deu no que deu. Mas a coisa não acontece. Pecar não é um tropeçar assim, é uma coisa que vem, né? A gente alimenta a nossa fraqueza, né? E aí a gente se utiliza dessa fraqueza para poder pecar. Então o incontinente é esse, é aquele que não consegue se conter, é aquele que o pecado fala sempre mais forte. E aí Paulo fala do incontinente e do impuro. Toda vez que fala da impureza, está falando aqui das perversões sexuais, seja a homossexualidade, seja o sexo em grupo, seja a troca, né, de parceiros, né, seja... E aí quando fala de impureza, pode envolver também, né, a zoofilia, a pedofilia, né, e todos esses tipos de perversões sexuais ou pederastias ligadas e situações e coisas relacionadas à área sexual. Então impureza aqui, porque a Bíblia ensina, e a gente vai ver isso aí em outros livros também, se você acompanhar comigo aí até o final, né, dessa sequência de estudos, você vai ver que em várias partes a Bíblia diz que a relação sexual não é apenas carne, mas ela envolve espírito, ela envolve alma, envolve uma troca de alma, envolve alianças, envolve pactos. Uma relação sexual é um pacto, é uma aliança. Uma relação sexual é um envolvimento de corpo, alma e espírito. Então, por isso Paulo fala de impureza. Quando você faz algo que é errado, que é sujo, você está sujando a sua alma, ainda que aquilo te dê prazer, mas o teu espírito está sujo. Então, impurezas são essas pessoas que, sabe, trocam de parceiros, que têm relações sexuais somente por ter, homossexualismo, zoofilia, pedofilia e todos esses tipos de perversões sexuais ou pederastias tão intrínseco aqui nesse sentido de impureza. Isso a gente fala baseado também em outros textos. E aí a gente vai falando, né, de outros textos, Coríntios, né, carta de Paulo aos Romanos, que vão dar base para a gente entender que toda vez que fala de impureza, está falando desse conjunto de problemas sexuais, né, de problemas na área sexual. E aí Paulo está falando do impuro, e aí aqui uma grande questão, do avarento. A pessoa que retém, a pessoa que quer segurar, a pessoa que, por exemplo, o ato de não dar o dízimo não é um ato simplesmente de não acreditar na doutrina do dízimo, mas é porque o dinheiro fala mais alto para a pessoa, sabe? É porque a pessoa é muito apegada ao material. Se você é desapegado, querido, você doa, você abençoa alguém, sabe? Você tira a roupa do corpo para você entregar para alguém porque você é desapegado. Agora, o avarento é aquele que ele quer segurar e o dinheiro para ele é o Deus dele, sabe? E ele quer ter mais e ele precisa daquele dinheiro e ele se sente feliz, sabe aquela síndrome do tio Patinhas? Que se sente feliz em ver aquele monte de moedas de ouro, sabe, que fica numa felicidade em olhar e saber que está crescendo a conta. Nada contra você ter riquezas, você crescer, você, sabe, ter prosperidade. Mas quando o dinheiro começa a ser uma coisa que você não consegue abrir mão daquilo, você não consegue abençoar alguém, você não consegue doar e você é fechado demais, isso é
idolatria, porque o dinheiro está se tornando um ídolo. O dinheiro é um Deus. Então, incontinentes, impuros, avarentos, e que Paulo está falando que a avareza ela é uma espécie de idolatria, eles não vão herdar o reino de Deus e vão para o inferno. Então, qualquer prática dessa, se você hoje foi tocado por Deus e sentiu, poxa, eu preciso de ajuda nessa área, procure um discipulador, procure uma pessoa e confesse seu pecado e diga, eu preciso de ajuda nisso. Na área sexual tem um livro Kryptonita que dá, sabe, um gás muito grande, vai te ajudar muito nessa questão da área sexual, da avareza. O dízimo e a oferta é uma disciplina que vai romper a avareza. A disciplina do dízimo e das ofertas, ela faz você vencer a avareza, sabe? E a incontinência é estudo da palavra e oração. Não tem outra receita, mas procure ajuda, procure um discipulador, procure alguém para te acompanhar, procure alguém para caminhar junto. Não caminhe sozinho, confesse seu pecado e Deus vai te orientar. E se você confessar o seu pecado e deixar o seu pecado, Jesus ele mesmo fala, vá e não peques mais. E aí você vai adquirir a sua parte no reino de Deus, porque você está deixando. Lembra que a gente falou nos primeiros capítulos de Efésios da ruptura do antigo homem e do novo? Então, se você reconheceu qualquer coisa dessa como uma falha na sua vida e você confessou e deixou, você está fazendo essa ruptura e você está recebendo o novo homem, sabe? A nova oportunidade que Deus tem para você. Desculpa o vídeo longo, mas o texto pedia isso e eu espero que tenha sido bênção. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.